Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. E segue a gente também lá no Instagram, que a gente tá fazendo um trabalho bem da hora por lá. E vamos logo às informações. Bom, galera, tem bastante notícia bacana para trazer para vocês. Vamos começar falando aí de um possível retorno do meia Diego Souza. Informação ontem divulgada pelo companheiro Fábio Azevedo, lá do canal Fanático Vascaíno, aonde o Diego Souza teria o desejo de retornar ao Rio de Janeiro, algo que pode ser mais palpável a partir de janeiro. O Grêmio nesse momento está numa enorme crise, né? Inclusive o treinador deles acabou de ser demitido, o Thiago Nunes, e estão até cogitando um possível retorno de Renato Gaúcho apenas após 3 meses. O Grêmio montou um elenco muito caro, né? E talvez sendo eliminado da Sul-Americana, já que não joga Libertadores, pode ser que eles tenham que dar uma enxugada na folha. E é desejo do Diego Souza, ele é carioca, é torcedor do Vasco de infância, inclusive, seu maior ídolo, ele já falou isso em algumas entrevistas, é o Edmundo, ele teria o desejo de encerrar a carreira no Rio de Janeiro. Então poderia acontecer sim, para agosto, que é quando a janela abre, talvez numa possível eliminação do Grêmio da Sul-Americana, que ele pudesse querer retornar ao futebol carioca. Tem o Fluminense, onde ele foi revelado e teve 2 passagens, a segunda inclusive relâmpago, ele jogou pouco tempo lá e retornou ao Sport Recife. E tem o Vasco também, que ele foi campeão aqui da Copa do Brasil e foi muito feliz, e sempre ficou esse desejo aí do torcedor para que ele pudesse retornar ao Vasco. Para o Diego Souza retornar ao Vasco nesse momento, segundo o Fábio Azevedo, o Vasco teria que estourar o seu orçamento. Mas o Vasco, numa medida talvez desesperadora a partir de agosto, vendo que o time não engrena na Série B, poderia dar uns tiros para estourar o orçamento, para pelo menos tentar o retorno à Série A, já que uma segunda participação na Série B estrangularia o Vasco financeiramente. O Vasco não pode passar mais um ano na Série B. Então vamos aguardar. A informação foi divulgada pelo companheiro Fábio Azevedo, mas ainda não é algo muito concreto. É um desejo do jogador de retornar ao Rio e poderia ser, caso o Grêmio precise dar uma enxugada na folha lá, ele tenha que sair, ou a partir do ano que vem, já que o Diego Souza tem contrato com o Grêmio apenas até dezembro, beleza? Vamos falar agora de renovação de patrocínio de grana pintando aí com aumento. O Vasco renovou o seu contrato com a Ambev, né? O Vasco faz bastante propagandas ali com a Brahma e conseguiu a sua renovação contratual. Eu vou trazer um pouco mais de informação para vocês sobre, mas antes preste atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todo o serviço que ela presta de graça para você na palma da sua mão. Baixando o OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode assistir de graça todos os jogos do campeonato alemão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que for anunciado do Vascão, a OneFootball vai mandar uma notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e o link está aqui no primeiro comentário fixado. Além disso, você pode também acompanhar dados estatísticos, tabela e muito mais. Bom, vamos falar agora da Ambev. O Vasco conseguiu renovar o seu contrato. Informação foi divulgada de primeira pelo jornalista Felipe Rocha do Lance. Inclusive, teve um aumento de 50%. A parceria foi estendida ao futebol feminino. Eu vou ler para vocês agora a nota oficial do Vasco anunciando a renovação contratual com a Ambev, e logo em seguida eu vou ler para vocês também o depoimento da gerente de marketing, a Mariana, comentando essa renovação de contrato com o Vasco. Confere aí. O Vasco da Gama e a cervejaria Ambev acertaram na última semana um novo acordo comercial para os próximos 12 meses, com um aumento de 50% em relação ao último contrato. A grande novidade da parceria inclui a autossustentabilidade do futebol feminino cruzmaltino. Depois do anúncio de um centro de treinamento exclusivo para as meninas da Colina, em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, o aporte da Ambev na modalidade é mais uma garantia da valorização da categoria, uma das promessas de campanha do presidente Jorge Salgado. Estamos muito animados com este novo contrato com a Ambev, ainda mais valorizado, garantindo que nossas atletas do futebol feminino tenham condições sólidas de protagonizarem feitos para o nosso gigante. A Ambev é uma grande parceira do Vasco
e não poderíamos estar mais felizes o desfecho dessa negociação, declara o presidente Jorge Salgado. Além do futebol feminino, a diretoria administrativa do Vasco da Gama também pretende investir recursos do patrocínio da Ambev na recuperação do patrimônio do clube, o que inclui obras emergenciais em São Januário, Lagoa e Calabouço, além de projetos incentivados. A ampliação da parceria com a Ambev é uma sinalização de confiança no Vasco. Seguimos trabalhando forte para a valorização da marca do clube, com vistas à captação de novas receitas, declarou o vice-presidente de marketing do Vasco, Vitor Roma. A Brahma é apaixonada pelo futebol e valoriza tradições que resistem ao tempo, assim como os vascaínos. Por isso, estamos sempre investindo em iniciativas que promovam a história do Vasco e dos seus ídolos e impactem positivamente o dia a dia do clube e de seus torcedores. Muitas novidades vêm por aí, que serão um legado para esta e para as próximas gerações de vascaínos, completou a gerente de marketing da empresa, Mariana. Bom, galera, vamos falar agora de Copa do Brasil. A CBF divulgou as datas dos confrontos da Copa do Brasil. O Vasco irá enfrentar o São Paulo lá no Morumbi no dia 28 de julho e o jogo de volta será na semana seguinte em São Januário no dia 4 de agosto. Dieguinho, até aí eu sei, beleza, eu sei que é o São Paulo, já estava sabendo da data. Eu quero trazer para vocês um pouco mais de informação sobre o confronto. A gente sabe que o São Paulo está numa crise técnica muito grande. Os dois maiores clubes aí que estão enrolados no campeonato da Série A é o São Paulo e é o Grêmio é o Lanterna e o São Paulo é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 5 pontos, 5 empates e 4 derrotas, não conseguiu vencer nenhum jogo nesse campeonato brasileiro. E o Crespo, que estava muito badalado no começo, tirou o São Paulo de uma fila terrível desde 2012, ganhando o Campeonato Paulista, que, diga-se de passagem, não é nem um título mais relevante, mas o São Paulo transformou numa Copa do Mundo para poder dizer que ganhou alguma coisa. E parece que o time entrou numa tremenda de uma ressaca após o título e o São Paulo degringolou. Não conseguiu ganhar nenhum jogo na Série A e tá passando muita pressão aí de seus torcedores. Inclusive ontem houve uma reunião no Morumbi por mais de 3 horas. O Crespo foi muito cobrado e acredito eu que o São Paulo deve começar a reagir. Primeiro, que a gente sabe que o São Paulo tem um bom time, inclusive no início do campeonato foi cotado como dos candidatos ao título. E o que eu acredito que vai começar a ocorrer daqui para frente? A tendência é que daqui até o dia 28 de julho que o São Paulo comece a engrenar. Então a galera que tá olhando muito assim, o São Paulo é cachorro morto, não tá bem, não ganha de ninguém na Série A, dá para classificar. Claro que dá para classificar, é futebol. Por outro lado, vamos falar da gente aqui também. Ontem, até trocando ideia com um amigo meu, eu falei, cara, esse mês de julho eu vejo como calça de veludo ou bunda de fora. Por quê? O Vasco tem agora 3 jogos contra equipes do G4. O Vasco pega o Sampaio, Corrêa, Curitiba e Náutico, respectivamente o primeiro, segundo e terceiro colocado da competição. Tem o primeiro jogo aí da Copa do Brasil com São Paulo no Morumbi. O jogo de volta já é no mês de agosto, dia 4. A gente tem um mês que ou o Vasco embala e o vascaíno respira aliviado e todo mundo começa a voltar a ter confiança no time, ou a gente vai entrar numa crise absurda. Por quê? Se o Vasco perde os 3 jogos para essas equipes do G4, ou tem uma sequência muito ruim, 2 empates e 1 derrota, 2 derrotas e 1 empate, 3 empates, coisas do tipo, a gente vai distanciar demais do G4. Pior, são jogos de 6 pontos, ou seja, além de não ganhar, você sabe que o teu adversário, teu concorrente para retornar à Série A vai pontuar, então o Vasco pode sair do mês de julho numa situação delicadíssima, perde para o São Paulo na Copa do Brasil e aí já sabe que vai ser eliminado, ou o contrário, a gente pega aí a equipe de G4 aí, porra os 3, ganha do São Paulo, caminha a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o ambiente muda, a galera, agora vai subir, tá bem, o time engrenou, pô, ganhamos de São Paulo, Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil. Então esse mês ele é decisivo. Ou a gente vai pro céu, ou a gente vai pro limbo de vez. O torcedor do Vasco, mesmo no G6, está extremamente irritado, com razão, porque o time do Vasco não vem jogando rigorosamente nada, tem feito partidas patéticas até quando vence. O Vasco não convence. Então quis trazer um pouco aqui para vocês do ambiente do São Paulo que está se aproximando. Hoje já são dia 6, daqui a 22 dias
a gente vai pegar o Tricolor do Morumbi. Pode ser que o ambiente das duas equipes tenha mudado, que o São Paulo comece a arrancar após essa reunião que teve ontem extensa no Morumbi. O próprio Vasco pode começar a ganhar desses adversários direto e chegar com moral. Então esse atual momento das duas equipes, que é de muita inconstância e momento de baixa, pode ser que seja outro ambiente. Ou que o São Paulo se afunde de vez e o Vasco reage e chegue bem para o confronto, ou o contrário, o São Paulo levante a pipa e o Vasco se afunde de vez. Então a gente não sabe exatamente o que nos aguarda para esse jogo do dia 28. Beleza, galera? É isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais à tarde, 5 da tarde, o Dieguinho tá chegando com mais informações. Chegou até que dar essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E se for a sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Eu, qualquer momento, Dieguinho volta, mas tamo junto, valeu, fui!